canal do Monark já caiu? Puta que pariu. Brunayub. É foda que tô fazendo com o cara, tá, mano? É foda que ele até botou Brunayub no canal. E a turma não quis saber, não. Pô, mano, nada a ver, mano. Deixa eu ver aqui. Pô, mano, nem tem mesmo como achar o canal dele, mano. Pô, mano, nada a ver, mano. Ficou de xereca, mano. Por que você voltou pro Brasil, Monark? Por que você voltou pro Brasil, mano? Por que você voltou pro Brasil, mano? Aqui vai o corte, tá? Pessoal, o canal do Monark, urgente. Urgente. Canal do Monark já caiu, Brunayub. Perdão, Monark. Brunayub. Cara, vamos lá. Fazer primeiro o disclaimer. Pra não ser confundido aqui por ninguém, tá? Isso que estão fazendo com o Monark é uma sacanagem, mano. Uma sacanagem muito das grandes. Absurdamente das grandes. O Monark está num limbo, certo? No limbo da perseguição. Ele tá e não tá sendo perseguido, que é a pior situação possível, certo? Agora, qual é a problemática? Será que não dava pra ter ficado nos Estados Unidos, não, Monark? Será que não dava pra ter construído e criado conteúdo lá, mano, em inglês, pro público americano? Ter se esforçado um pouco mais porque já sabe inglês, já aprendeu um pouco mais de inglês e ter feito conteúdo pros americanos? Será que hoje tu foi num podcast de um monte de gente aqui no Brasil? Agora, mano, quem é que vai te ajudar, mano, desse pessoal? Teve aquela treta com o Mano Coca. O Coca, mano, tu podia estar usando o Coca, fazer um esquema com o Coca pra ganhar dinheiro, pra fazer o podcast de outra forma, fazer um alien, o Coca na frente do podcast e fazer um alien que fala tudo, que fala sobre as coisas, tá ligado? Com a voz diferente, uma imagem, usando maconha, tá? O ET usando maconha, tá? Tu entendeu? Tem milhões de formas de ter feito isso, mano. Tu realmente achou que só botando o Brunayub dentro do Brasil, mano, o YouTube ia deixar tu trabalhar, mano? Pô, Monark, pensa um pouco, mano. Apesar das divergências que eu tenho com você por causa da sua atitude com o Coca, não tem como fingir que você não é uma pessoa extremamente importante para a situação e o discurso brasileiro nos últimos tempos. Você não estando podendo falar, mano, é um problema. Só que você não pode ser um dos principais agentes na sua censura, mano. Tudo isso que tá acontecendo é horrível, mas você tava nos Estados Unidos. Tinha outras formas de você fazer o conteúdo. Você poderia estar por trás das câmeras e todo mundo saber, entre aspas, que era você. E todo mundo não conseguindo provar que era você atrás das câmeras, mano. Fugir do YouTube, tá ligado? Tinha N maneiras de você fazer isso. Mas por que você dropou tudo isso, mano? Por que esse distanciamento do Coca, mano? Por que, mano? Você tava nos Estados Unidos, irmão. Você podia estar, fazendo conteúdo pra caralho nos Estados Unidos. Por que voltar pro Brasil, mano? Tu voltou pro Brasil e continuou distanciado de todo mundo. Se desconectou do Coca. Vive hoje, sabe lá se aonde, sai de um lugar pro outro, sem ter contato com ninguém. Pô, mano. Fora isso, meu mano Monark, o mundo é cão. E ser sério com você, mano, essa onda não vai mudar, mano. Porque não foi porque você tava batendo só no Alexandre de Moraes, não foi porque você tava batendo na esquerda. Foi porque o discurso de liberdade de expressão, mano, acima, inclusive, da Constituição americana, é assustador até pra direita e pra esquerda, pra todo mundo. Tá ligado? E eu não vejo um escopo onde, sem uma atividade sua expressa e direta, mano, você atuando diretamente na sua liberdade, na sua possibilidade de expressão, sem você fazer isso, e a única maneira de você fazer isso é eu estando nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou na China. Só que se tu for pra China, tu vai ter que chupar os chineses. Se tu for pra Rússia, tu vai ter que mamar os russos. Se tu for pros Estados Unidos, pelo menos, mano, tu pode escolher quem tu vai mamar. Tu pode mamar alguém de lá, discursivamente. Na Rússia e na China é muito objetivo, tu não tem tantas expressões. Mas nos Estados Unidos tu tem. Mas aprende, mano. Entende? De uma vez por todas. Ser perseguido é de fato ser perseguido. Não é trocar seu nome de Monark pra Brunayub, mano. E eu só falo isso porque você é uma pessoa importante pro discurso. Foi importante e continua sendo. E se você não usar um pouco mais a cabeça pra conseguir atuar, escrever livro, mano. Tu não escreve livro, a gente chamou, a gente falou, escreve livro, Monark. É fácil escrever, mano. A gente te ajuda a fazer. Tu não quis. Tu tem que descobrir em algum momento que tu vai ter que se expressar de outras formas. Tirar um vídeo do YouTube, mano, é uma coisa. Tirar um livro, uma censura prévia de um livro, é outro mundo totalmente diferente. Porque isso vai prejudicar escritores, mano. É ir pra o máximo de mídias possíveis. O máximo de formas de expressões possíveis. Porque a liberdade de expressão não é só uma expressão no microfone, mano. Não é só no microfone, mano. Você consegue se expressar de N maneiras. E todas essas as pessoas estão esperando e vão consumir seu conteúdo, mano. É só sentar, pensar um pouco mais, deixar um pouco o aspecto do seu nome um pouco de lado e tentar se expressar das múltiplas maneiras possíveis que você pode. Lutar contra, mano. Se você não lutar contra, mano, a máquina nunca vai deixar de ir atrás de você, mano. Nunca. Nunca, meu mano. A Monark. Brunayub agora, né? Nunca vai deixar de ir atrás de você, mano. Beleza? E precisando, mano, a gente sabe fazer livro, a gente sabe fazer uma porrada de coisa, mano. Precisando, mas você não precisa de ninguém, né, Monark? Infelizmente, você é uma pessoa muito autocapacitada, tá? Eu espero que você consiga se livrar disso, meu mano. De verdade. O Mococa falou aqui, ó. Caralho, de assessorar o Monark. Isso que o YouTube disse que não ia mais se excluir canais por questões políticas. O cara vai ter que morrer mesmo, então? Que isso, galera? Essa perseguição tá implacável. O cara não merece isso. Não merece, mano. Não merece. Eles estão continuando fazendo e vão continuar fazendo.
Tem que ter uma resposta, mano. Fazer outra coisa, mano. Fazer livro. Por que não? As pessoas vão comprar de dar em doido o livro do Monark. Se ele bota na Amazon e vão censurar a Amazon, mano. Tu entendeu isso? Vai censurar a Amazon com um livro de censura prévia. Lançar nos Estados Unidos e vender dos Estados Unidos pro Brasil. Eles vão censurar? Assim não dá, mano. Pensa um pouco mais, Monark. Tá ligado? Pensa um pouco mais, mano. Faz outras coisas, mano. Claramente não tá funcionando o que tá fazendo agora. Mudar o nome de Monark pra Bruna Yubi não mudou tanta coisa, né, mano? Quem diria? Quem diria, mano? Que não mudou tanta coisa. Por favor, mano. Luta da forma correta, mano. Vence. Faz alguma coisa, mano. Bota aí, por favor, meu mano Vitor. Post que eu fiz pro mano Monark. Vamos ver se o Monark vai ouvir. Ele que nunca ouve nada. Vai ver agora o que ele vai responder. Pode ser que ele não responda, que ele ignora. Também foda-se ele ignorar. Faz parte. Red Pill, né? Também, né? Tem isso. Vamos lá. Vou dizer óbvio para o Monark. Senhor Bruno Ayub Show. Vassoura produz vídeos a quem quer comprar eles. É o genuíno detentor de meios de produção para essa atividade. E ofereceu até aqui o seu serviço para o YouTube e posteriormente para o Rumble. Quando a Rumble sofreu um revés, você mesmo se considerou em perigo e saiu do país. Mas ficou longos meses nos Estados Unidos fazendo pouquíssimos podcasts. Vivendo o dinheiro já acumulado e da mixaria para vossos padrões que o Igor manda do que é o Flow. Agora fez um novo podcast e irá receber pessoas. E está reclamando do YouTube não te receber. Aqui estão as coisas que você deve fazer. Rolar numa plataforma menor que não esteja ainda no Brasil oficialmente, ou que estando não esteja na vibe de censurar. Toda vez que te censurarem, apenas vá para a próxima. Mantenha uma rede de influenciadores cancelados rodando em torno das redes não canceladoras. Crie uma rede mútua de apoio. Abuse das redes verticais e faça o máximo de conteúdo secundário. Faça um regime barato de assinatura para conteúdo de bastidores, incluindo o uso do Discord. Escreva um livro sobre suas ideias e as coloque no debate público. Obrigue as pessoas que falam merda de você a responder o livro ou serem chamados de ineptas ou não conseguirem. Se tudo der errado e você for censurado pelo governo, saia do país e entreviste pessoas aqui dos Estados Unidos. As pessoas adoram uma viagem internacional. Seja humilde com os grandes americanos e peça para participar do podcast deles. Você não é o rei do mundo. E tente 1000 alternativas possíveis. Seja um homem incancelável e incensurável e faça o possível para a expansão da liberdade de expressão no Brasil. O senhor genuinamente não entendeu que não tem opção. Está sendo empurrado para ser essa pessoa, para ser o líder desse tópico no Brasil. Quer você queira, quer não. Ignorar só vai doer mais. E faça o que fizer, não entre na política. Será sua perdição total e completa. Aí, algumas pessoas mandaram comentários. Infelizmente, ele não vai escutar, como das todas as mais vezes. Normal. Eu também não escutaria alguém que considero muito inferior, intelectualmente, a mim. E como ele ficou rico 2 vezes e nós não ficamos nenhuma, já está dado o que ele deve fazer. Aí o cara mandou: escute o conselho do Miorim, Monark. Potencialize o quão fudido você deve ficar. Vocês não Zé Cruzadinha da liberdade de expressão porque o Tom Cap vê utilidade no seu sacrifício. Aí eu respondi: ninguém pediu a ele para se sacrificar por nada. Ele pode simplesmente fazer qualquer outra coisa que não ser um influenciador, youtuber, videomaker, seja lá o que você quer, o nome que você der pra isso. Ele pode virar engenheiro, tanto faz. Mas se ele quiser fazer o que já sabe fazer, terá que ser assim. E aí as pessoas continuaram comentando aí. Mas é isso, eu botei aí, essas são as minhas recomendações pro Monark, dado aí o que ele anda fazendo. É realmente só ele seguir isso aí. Tem muito o que pensar. O caminho é retilíneo. Eu acho que a galera tá bem dura nos comentários ali. O cara que falou assim: resumindo o post, sem ironia, o Monark tem que começar a fazer um negócio que até hoje ele não precisou: trabalhar. O outro falou... O cara falou a verdade ali. Hã? O outro falou: seu conselho é acertado. Pra mim que eu desconfio que alguém que for maconha seja capaz de ter tamanho, foco e determinação. Posso estar errado, adoraria. As pessoas que não são capazes de controlar se não inspiram os valores necessários para essa cruzada. A galera tá meio pesada nos comentários. Mas eu coloquei ali o que eu acho, mano, e eu sei que se eu mandasse no privado eu ia ser veementemente ignorado. Eu mandei ali e fica a possibilidade dele só seguir, dele só saber, dele só ter essa reflexão de que, porra, alguém me disse pra fazer isso antes. Se o Monark seguir isso aí que tu falou 100%, eu vou aí e rebolo pra tu 6 horas. 6 horas. 6 horas. Eu quero ver tu aguentar, Claudio. Terminou, mano, de dar o recado que... dar o conselho que ninguém pediu? Pô, mano, agora tu me pegou, tá? Tu me pegou. Por quê, mano? É mesmo o conselho que ninguém pediu, mano. Fica chateado, né, mano? O gordo dando conselho que ninguém pediu, né, mano? Literalmente. Ficou triste, né, mano? Tu caiu na realidade, né? Ainda sobre o caso Monark, eu vi esse vídeo mais cedo. João de 6. Hoje eu vou comentar o caso do Monark, que acabou de ser banido novamente do YouTube. Ele anunciou um novo podcast e em menos de 4 dias, sem nenhum episódio novo, a plataforma da Google excluiu o canal dele.
E aí, obviamente, eu tô aqui pra comentar o que tá acontecendo O e o que que tá ele poderia acontecendo? fazer ou outros O que ele poderia fazer? O que tá acontecendo? Nossa, o Alexandre de Moraes não quer que a gente tenha YouTube. O que ele poderia fazer? Chupar o pau de alguém que conversa do Alexandre de Moraes. Qualquer outra coisa é mentira. Ele falou que não. Falou que não é o caso do... Ah, tu acreditou no advogado? Não, eu sei, mano. Eu tô dizendo só que ele vai dizer que não é o Droga! caso, tá ligado? Eu não disse que é isso. Droga, mais um cliente que ele tá tentando conseguir o judicese. Droga. Eu não falei que é verdade, não. Eu falei que ele vai falar que não, tá ligado? Não, tudo bem. Ele pode falar, ele pode mexer a boca, ele pode fazer um monte de coisa, tá? Só que os fatos são os fatos. Pode dar play, Vitor. Vamos ver esse gordo aí. youtubers que estão na mesma situação podem fazer quando se encontram nessa política do YouTube que bane novos canais de alguém que já enfrentou algum problema das diretrizes. Então, só para contextualizar, o Monark se envolveu numa polêmica com relação a algumas falas envolvendo nazismo e liberdade de expressão, em que ele afirmava que, por mais que ele não gostasse do nazismo, achasse uma ideologia, abre aspas, merda, né, nas palavras dele, ele acreditava que tinha que ter um partido nazista e que as pessoas tinham ou deveriam ter o direito de expressar essas ideias. O YouTube considerou isso uma violação das diretrizes e baniu alguns canais dele. O YouTube não considerou isso um problema das diretrizes. Primeiro, o Alexandre de Moraes tornou isso... Vamos lá, cancelaram ele. Aí depois de cancelar ele, ele fez um outro podcast. E aí ele começou a falar que o Alexandre de Moraes tinha uma cabeça parecida com um pênis constantemente. Falou que o Flávio Dino era um obeso fudido. Falou que as urnas não funcionavam. E aí depois disso, ele foi completamente banido do YouTube. Eu acho que tem uma Falta parada um pouco muito de séria ali. causalidade. Eles esquecem que se tivesse sido por esse motivo... A galera realmente não sabe disso. Não sabe que se tivesse sido por esse motivo que ele foi banido, ele teria sido banido logo de cara. Quem teria sido banido teria sido o Flow, mano. Eles esquecem. Não, é que ele tá podendo a ordem causal, mano. É por isso que tá totalmente errado a análise que esse cara vai fazer, mano. E como ele é advogado, mano, ele pode falar o que ele quiser, mano. Até porque ele vai dizer que não é culpa do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes tem nada a ver com isso aí, não. É lógico, ele vai culpar o YouTube. É óbvio, é sempre culpa do YouTube. Nunca é culpa do juridiquês brasileiro. E obviamente eu não concordo com essas falas que o Monark fez, mas independentemente do mérito, ou seja, sem entrar nessa questão do Monark tá certo, tá errado, enfim, vamos falar um pouco da parte jurídica. Então, o Monark foi banido pela ditadura, pelo sistema brasileiro. Só que isso, pessoal, não é verdade. Por quê? Porque o Monark, embora ele tenha... Isso não é verdade não, gente. Poxa. Ô, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, mano. E aí, no dia que ele for da urna, tem inclusive o corte do Mamãe Falei. O Coca falou, caralho, Monark, baniram todas as redes. Foi do dia do argentino lá. Que ele já tava na Rumble. Pô, mó rolê do caralho depois. Começou com o Mamãe Falei. Pô, mano, esse João de Sense não tem vergonha não, mano. Aí, tá tentando reescrever a história na minha frente, mano. Que foda, mano. Ainda bem que ele é advogado, né, mano? Depois fazer o que ele quiser, né? Pode, porque se você reclamar muito, eles processam. É foda. E ele tá certo, né, de me processar, tá? Como assim? É, Não, ele tá errado. Não. Faça isso apesar da sua consciência estar mal. Não. Pelo menos culpa sim, tá? Não. Tá erradíssimo.